Começa agora mais um Fala Doutor e hoje a gente vai receber o maior médico de Sobral, Dr. Cristiano Araújo. Muito obrigado, Hamilton, pelo convite. Estamos aqui à disposição com toda a sua audiência, todos os seus ouvintes, os seguidores das redes sociais, aqui para esclarecer qualquer dúvida e qualquer assunto aí da área médica, em particular da área da nefrologia. Muito bom. Doutor Cristiano, eu falei certo, você é o maior ou o Marcelo Previdência que é maior do que você? O Maurício Previdera é um grande amigo nosso, né? É esportista, jogador de basquete, seleção, master de basquete, um grande endoscopista, cirurgião, e na realidade ele é um pouquinho menor do que eu. Então você é de fato o maior médico de Sobral. Eu tenho 1,94 m, se eu não estiver enganado, o Maurício tem 1,92 m. Olha aí. Mas sempre a gente se encontra, a gente tem um desafio de altura ali que é muito bacana. Vê quem cresceu mais nos últimos anos, né? É. Brincadeiras à parte, doutor Cristiano é especialista em nefrologia, né? A especialidade médica dele tem uma enorme relevância para a vida cotidiana das pessoas. E eu queria começar aqui da base, né? O que é a nefrologia? Meu amigo Milton, a nefrologia é uma especialidade da área da clínica médica que é focada no tratamento, diagnóstico das doenças renais. Quando a gente fala doenças renais, envolve todo o trato urinário, né? Então envolve o trato urinário das doenças próprias do rim, mas envolve alterações também do ureter, da bexiga. Enfim, mexe com doenças agudas, mexe com doenças crônicas, mexe com doenças autoimunes, mexe com doenças hormonais, muita coisa se passa pelo rim. Para a gente entender as principais funções do rim. Então, o rim tem uma função de controle da pressão, passa pelo rim o controle da anemia, passa pelo rim controle ácido básico, distúrbio metabólico, hormonal, passa pelo rim a parte da filtração do sangue, que esse é talvez o elemento mais conhecido, né? Se entende que o rim é o filtro do nosso corpo, e as impurezas, as excretas nitrogenadas, são eliminadas em forma de urina, né? Então, tratar as doenças do rim envolve muita coisa. Então, quando a gente fala do... Eu, na minha ignorância da saúde, né, no ponto de vista clínico, existem alguns órgãos que eu tendo a acreditar que a maioria das pessoas pensa como eu, que a gente só sabe que ele existe quando ele falha. E o rim eu acho que é um desses, né? Que tá nesse contexto. Eu nunca ouvi, assim, raramente você escuta falar uma pessoa que foi buscar tratamento para o rim de forma preventiva. Ou isso é uma percepção errada da minha parte? Não, você está certíssimo. Existem as doenças mais comuns, mais conhecidas, como, por exemplo, a infecção urinária. Isso daí você já sabe dos sintomas da infecção urinária. O leigo já relaciona aquela ardência urinária, o desconforto com a possível infecção urinária. Mas existem as doenças crônicas, que são as doenças chamadas crônico-degenerativas, que alteram a função do rim, e na sua grande maior parte da evolução da doença é de forma assintomática. Se a gente for pegar, por exemplo, um paciente que é hipertenso, ele tem uma grande chance de desenvolver insuficiência renal a longo prazo, que a gente chama da nefroesclerose hipertensiva. Se o paciente for diabético, ele desenvolve... Na cabeça da gente não tem nada a ver com a outra, exato, né? Exato. O paciente diabético, ele tem, a médio e longo prazo, também o desenvolvimento da chamada nefropatia diabética. Então, essa evolução da doença, ela é totalmente silenciosa, assintomática. O paciente só vai desenvolver sintoma relacionado à insuficiência renal quando já está em estágios mais avançados. Aí que ele vai perceber a falha do órgão. Ele vai perceber as consequências dessa deficiência. Então, trabalhar na prevenção, você disse muito certo, né, que se a população tiver conhecimento do que são as doenças causadas pelo rim, pela deficiência do rim, se trabalhar na prevenção, seria o grande foco, o objetivo principal do nefrologista.
Seria uma atuação preventiva. Hoje que a gente Trabalhando sabe na prevenção. a gente sabe de cuidado com o rim é a história do tome água. Beba água, beba água. Pelo menos essa, se você me perguntar uma boa recomendação de cuidado com o rim, eu vou te dizer, toma água. Seria uma boa orientação, uma orientação saudável para a população geral, né? Algumas doenças relacionadas ao rim, existe necessidade de restrições de água. Quando o paciente tem também associado, por exemplo, deficiência cardíaca, uma insuficiência cardíaca mais avançada, ele não pode tomar muita água porque ele vai sobrecarregar o coração e vai cansar mais facilmente, vai inchar, esse excesso de líquido vai para outros órgãos, como o pulmão, por exemplo. Um paciente que tem uma cirrose hepática por conta de alterações crônicas do fígado, esse paciente também ele tem algumas restrições de líquido, que acaba desenvolvendo também insuficiência renal. Então, é um pouco de particularidade, mas na grande maioria da população em geral, como uma medida de cuidado, de prevenção, recomenda-se beber bastante água. Sim. E esse bastante é quanto? Porque pela quantidade que você vai vendo, né, aí você vai escutando vários especialistas de várias áreas, tem recomendação de 20 ml por quilo até 40 ml por quilo. Depois eu pego 105. Você, de uma forma leiga, comentou aí quase o certo. Se a gente for adotar o 30 ml por quilo, se o paciente não tiver nenhuma contraindicação, está dentro do ideal. Por isso que a média de peso da população é em torno de 70 a 75 quilos, e o leigo diz, tem que tomar 2 litros d'água por dia, né? Então, o paciente mais forte, com um peso maior, passa desses 2 litros, chega a 2,5, 3 litros. Isso tem também relação com o que ele gasta de líquido. Se é um camarada que pratica muita atividade física, essa turma que está correndo, né, o crossfit, alguma outra atividade mais exaustiva, vai necessitar que ele beba mais água, para não desidratar e não concentrar determinados elementos no rim ou fazer que o rim trabalhe mais. A hidratação do corpo, ela é uma atividade do rim, essa questão de manter o corpo hidratado em geral? Sim. O rim é responsável por esse equilíbrio, que a gente chama de homeostase, né, dentro do que entra e do que sai. O excesso de líquido do nosso corpo, ele vai sair pela urina, junto com as fezes, no suor, que é a transpiração. Então, o organismo ele faz esse equilíbrio e o rim é um dos órgãos principais para que isso se torne de uma forma harmônica. Eu vou perguntar e estou com medo da resposta, viu? Os isotônicos, eles são processados também pelo rim ou não? Cabe até uma curiosidade, sem nenhum compromisso de marketing aqui, mas o Gatorade, que talvez tenha sido a marca mais difundida inicialmente, como isotônico, né? Ele foi criado por um nefrologista. Olha aí. Se qualquer um dos seus ouvintes tiver curiosidade de procurar onde foi criado o Gatorade, foi criado por um nefrologista. Justamente para compensar a perda exaustiva do suor e dos eletrólitos dos jogadores do time de futebol americano. O time vivia perdendo, os jogadores sempre tendo fadiga muscular, cãibras no final do jogo. A seleção lá contratou esse médico, coincidentemente ele era nefrologista, e ele encontrou um equilíbrio de eletrólitos, de sódio, de potássio, de cloro, coisas que se perde muito com o exercício. E encontrou uma substituição daquilo que você está perdendo. Então, só que a minha pergunta aqui super recomendado. A minha pergunta aqui é capciosa, não é bem pelo esporte, tá? Assim, eu percebi que depois dos 30, né, as coisas, eu tenho um amigo meu que fala o seguinte, depois dos 30, se tu amanhecer sem dor de nada, é porque tu morreu, né? Depois as coisas começam... As mazelas começam a aparecer. Começa a falhar, né, o corpo. Eu comecei a perceber que se eu tiver uma noite um pouco mais animada, com um vinhozinho a mais, no outro dia eu sinto cãibra, pela manhã. E aí eu descobri o isotônico. Rapaz, é um santo remédio. Excelente. Aí a pergunta é, tô agindo certo pelas vias erradas ou tá errado? Está excelente. O isotônico ele entra numa compensação do que você perdeu, ou seja, o álcool desidrata, ele vai puxar mais líquido para poder compensar isso, certo? Muito comum, nós médicos de várias especialidades,
indicar um isotônico desse naquele período que o paciente tem diarreias, vômitos, né? Essas viroses. A bariátrica, o período de recuperação, pós-bariátrica, se recomenda pequenos volumes para ir se adaptando da reposição com os eletrólitos, que são os isotônicos, comercialmente falando, né? Legal. É muito bom. Então, engraçado, a gente não tem a ideia, né? Não tem ideia de... Quando eu falo a gente, eu falo de mim, né? Eu não tinha ideia de que, por exemplo, a atividade renal, ela tem a ver com desenvolvimento esportivo. Tem tantas aplicações que ninguém faz. Acho que a gente erra por achar que os órgãos, eles funcionam de forma isolada. Na verdade, é uma orquestra ali. Se um parar, vai sobrecarregar os outros e vai dar ruim. Perfeitamente. E o rim, ele é um desses aí, né? O que a gente chama de órgãos essenciais. Alguns órgãos do nosso corpo, depois de retirado, ele vai lhe fazer pouca falta. Mas o rim, ele é essencial. Sem o rim, você não consegue ter esse equilíbrio no organismo, né? Então, a insuficiência renal, ela lhe leva a grandes deficiências, né? Então, o tratamento para insuficiências renais a níveis mais avançados, né, é de uma forma artificial. É você encontrar, por meio de uma máquina, que é a hemodiálise, certo? Para fazer aquilo que o seu rim não está fazendo. Que é um tratamento muito... Um tratamento puxado. Talvez a gente esteja falando aqui para o seu público todo aí ouvinte, é tudo que ninguém quer chegar um dia a fazer hemodiálise. Então, você evitar chegar lá. O mais importante seria evitar. Existem inúmeras maneiras de evitar. Muitas vezes se evita porque não tem conhecimento das doenças prévias, se evita conduzindo de uma forma com medicamentos melhores para proteger o rim, e as orientações também que envolvem a alimentação, a própria orientação correta da ingesta de água, algumas particularidades que você tem que recomendar para o paciente evitar comer, estando com insuficiência renal, certo? Então, a gente algum tipo de alimento que ele é danoso para os rins? Com exceção dos que é triviais, assim, tipo embutidos, não sei o quê. Nós temos que entender o seguinte, o paciente, ele estando com a função do rim normal, ele pode se alimentar de uma forma tranquila. Só que nós temos o grande hábito da nossa alimentação ser errada. A gente se alimenta com muita sobrecarga proteica, né? Nós somos carnívoros na grande maioria, né? Todo mundo gosta de um churrasco, é bonzinho, né? Mas o excesso, eu acho que é o que a gente deve recomendar que ser evitado, né? Isso parte até para a questão de frutas, legumes, outras coisas que, estando com insuficiência renal, a gente tem que recomendar uma suspensão ou muitas vezes uma moderação. Eu costumo dizer que tudo em excesso faz mal. E se você tem a insuficiência renal, esses excessos têm que ser detectados e corrigidos o quanto antes. Você disse que podia perguntar, então eu vou perguntar aqui. Se você quiser responder, você diga. Mas assim, eu tenho um certo receio em relação a esse volume exacerbado de nutrição industrializada. É suplemento demais, é whey, não sei. Mesmo se o cara for tomar tudo que é dito como bom, você não vai comer nada de verdade. Você só vai comer cápsula e pó. É cápsula, pó e água, né? Esse excesso de nutrição, ele pode de alguma forma impactar em sobrecarga para os rins? A resposta é sim, mas eu vou me expressar melhor para não gerar nenhum constrangimento com nenhuma outra categoria que trabalha muito com a gente aqui, né? Então, a turma da educação física, a turma da fisioterapia, a turma da nutrição, a gente tem um carinho por todos, alguns mais próximos, outros não. Mas, enfim, hoje se trabalha muito na qualidade de vida, né? Então, não é à toa que está se difundindo muito a caminhada, a corrida de rua, né, as academias que aumentaram muito nos últimos 10, 15 anos, né? Os personal trainers, que foi uma especialidade
que aumentou muito nesses últimos anos. E aí vem a questão dos suplementos, certo? Todo mundo quer acreditar naquilo que é oferecido. E aí tem que ter muito cuidado. Eu recomendo que antes de qualquer suplementação, que seja ela das vitaminas, ou que seja das proteínas, que aí entra o whey, ou a creatina, o que se fala muito, né, dos suplementos, que se tenha uma avaliação prévia. E que isso seja tratado ou suplementado de uma forma individualizada. O que não pode é você que passou por uma experiência de tomar tais e tais suplementos, entrou na academia, está malhando, está ficando bacana, aí o seu amigo pega a corda sua e vai querer fazer igual a você. Isso daí eu sou contra, certo? Então eu acho que se deve individualizar e conhecer quais são as suas deficiências antes. Como muitas das deficiências são assintomáticas, você não sabe. Então, dentro de um determinado nível de insuficiência renal, por exemplo, essas suplementações proteicas, elas têm que ser mais restritas, mais limitadas. E você suplementar, por exemplo, vitamina D, está muito na moda também a suplementação da vitamina D. A vitamina D relacionada à melhora da saúde óssea, à melhora da pele, melhora da disposição, energia, cabelo e tal. Mas o excesso de vitamina D, ele pode ser prejudicial, inclusive para os rins, sendo um dos elementos formadores de cálculo renal, de pedra nos rins. Certo? Então, o recado é individualizar e procurar um profissional que possa lhe ajudar antes de começar e no acompanhamento da evolução do período que você está suplementando. Você não vai ficar tomando a Deus dará, né? Então, ter o acompanhamento eu acho que é o mais importante. Uma recomendação que eu sempre escutei foi com a história da suplementação por creatina, né? É meio que apaziguado entre todo mundo que trabalha com essa suplementação a orientação do aumento na gestão de água. Sim. Né? E eu também já ouvi relatos de amigos que, quando começaram com a creatina, percebe esse benefício de disposição, força e tal, que ela se propõe a fazer, mas que se o cara não cumprir a parte da ingestão de água, sente muita dor nos rins. Exatamente. Ela vai sobrecarregar os rins se não estiver sendo utilizado da forma que é. Então a creatina é uma proteína que o nosso organismo não produz e ela tem que ser suplementada, certo? Então ela vem para quê? Para fortalecer as estruturas musculares. Então você está lá na academia com um exercício bem importante, com uma frequência bem assídua na academia, não tem problema você tomar creatina, certo? A creatina ela vai fortalecer e você vai formar o corpo que você talvez imagine, né? Mas você tem que ter esse cuidado, certo? Tomar creatina sem saber se tem alguma alteração da função renal antes, mexe um pouco com o rim, pode sobrecarregar o rim. É um dos elementos que eu citei anteriormente aí. Bacana. Doutor Cristiano, o que é que mais bate na sua porta de problema? Eu vou responder utilizando os dois braços da minha atuação profissional, né? Eu atuo na parte hospitalar e atuo na parte de consultório. Então, na parte hospitalar, sem dúvida, é o cuidado dos pacientes com insuficiência renal que precisam ou não de hemodiálise, certo? Isso daí a gente atua aqui em Sobral nos grandes hospitais que tem estrutura de UTI. Então, as nossas visitas diárias são para definir o momento ideal de indicar a hemodiálise ou contraindicar a hemodiálise como uma opção de tratamento para aquele paciente grave. E no braço da vertente de atividade de consultório, aí muda, porque no consultório não se faz hemodiálise, a hemodiálise é no hospital, certo? Então, ou na clínica de hemodiálise. No consultório se procura muito a parte da prevenção, e aí vem o paciente diabético, vem o paciente hipertenso, vem as infecções urinárias e os cálculos renais, são os principais. Ela tem alguma relação com dor nas pernas? O rim, alguma questão? Para quem é hipertenso? Tem. Né? A insuficiência renal, ela mexe com alguns eletrólitos, certo? Então, para a gente entender aqui de uma forma mais na linguagem popular, o potássio.
Potássio é um dos eletrólitos que é controlado pelo rim, certo? Então, tanto o excesso de potássio pode complicar, como a deficiência de potássio pode complicar. E uma das manifestações dessa alteração de potássio é justamente câimbras, dores, dormências, que começam nos membros inferiores, nas pernas, certo? Então, tem que ter cuidado, porque pode ser alguma deficiência desses eletrólitos aí. Eu estou te perguntando isso por um caso que tu tá me acendendo aqui um alerta. A minha mãe teve um problema, inclusive foi tratada com o Davi, Certo. Davi Neto. Só que aí a questão da hipertensão ele resolveu magicamente lá com uma alteração de medicação, com a conduta de medicação. Só que ela continua com a reclamação das pernas. Aí que permanece com a dor nas pernas. Eu tava lembrando do caso dela. Aí eu já sei o que eu tenho que fazer, procurar ver se não está tendo um algum grau. nefrologista lá em Fortaleza. Com certeza, com certeza. Já aqui a gente aprende toda hora, né? E dentro desse contexto, doutor Cristiano, de consultório, que são essas pessoas que vêm de forma preventiva, buscar essas indicações, normalmente eles vêm indicados por outro colega, ou como é que se dá a necessidade de procurar o nefrologista? Essa interseção entre os especialistas, ela é muito saudável, certo? Então, os cardiologistas, eles têm muitos pacientes com insuficiência renal. Então, o encaminhamento para o nefrologista vindo do cardiologista é corriqueiro. A turma da endocrinologia, que trabalha ali com o diabetes e outros distúrbios hormonais, também tem pacientes que desenvolvem insuficiência renal. Então, eles interligam com o nefrologista. A turma da reumatologia também tem muitas doenças autoimunes relacionadas com insuficiência renal, que também encaminham. Então, a ginecologia, para a questão de infecção urinária. Acontece, mais menos, mas tem, né? E eu defendo a tese de que nós, médicos especialistas, a gente tenha, sim, essa boa relação entre os colegas, entre os profissionais. Eu, particularmente, circulo com profissionais especialistas dos mais antigos, que foram nossas referências, nossos professores, com uma boa parte que veio junto comigo há 20 e poucos anos em Sobral, e vários que hoje estão como especialistas, que foram nossos alunos. Né? Então, acaba que existe esse respeito, essa referência, esse reconhecimento da necessidade do especialista se somar. Né? E eu acho que isso é muito saudável, porque você quebra o egoísmo de conduta e passa a beneficiar o paciente. Certo? Então, se existe a possibilidade de você fazer um benefício ao paciente juntando dois especialistas, por que não fazer? Então, na nossa área da nefrologia, a gente recebe muito paciente vindo de vários colegas. Vindo de outros colegas. Quando a gente fala da história do cálculo renal, esse negócio é loteria genética ou é mau comportamento do indivíduo? Me permita falar do cálculo renal, que o cálculo renal é uma das patologias que envolve duas grandes especialidades. Envolve a turma da urologia, que ela cuida do cálculo renal de uma abordagem cirúrgica, e a nefrologia, que cuida do cálculo renal de uma forma clínica. Certo? Então, essa interseção do nefrologista e o urologista, isso daí é muito corriqueiro. Aí já vem outra especialidade que você não tinha nem citado, né? Exatamente. Né? É muito corriqueiro. Eu citei inicialmente as especialidades clínicas. Se for fazer uma analogia com futebol, parece que o nefrologista é meio que o meio de campo Ele está interligado com todo mundo. Ele toca a bola com quase todo mundo ali do campo. Mas respondendo sua pergunta, que é muito pertinente, existe um componente genético para a formação do cálculo renal, sim. Existe um componente que a gente chama de comportamental ou ambiental, certo? Que está relacionado também ao erro da alimentação, à deficiência da ingesta de água, ao comportamento do trabalho do paciente, né? Ele trabalha muito no calor, ele trabalha muito exposto à quintura, a fogão, os mototaxistas, né? Tem um risco grande de formação de cálculo renal. Você falou e eu lembrei de um amigo meu que na época a gente trabalhou junto. Esse cara desenvolveu um problema nos rins porque ele era motoqueiro de uma grande cervejaria. Ele andava muito de moto fazendo visitas e aí
a cervejaria não pode falar porque a marca é conhecida, mas a cervejaria dessas grandonas aí, a rotina era insana, e é insana até hoje a rotina dos caras. Ele desenvolveu um problema meio que quase que crônico nos rins por conta disso. Porque a questão de prender a micção, que ele não podia urinar a qualquer momento, a temperatura sobe na moto quente, desce, vai. Eu sei que no final do dia o cara era novo, e ele teve um problema que ele se arrastou um tempão para conseguir resolver. São os que a gente chama de fatores de risco. Fatores de risco que são modificáveis e fatores de risco que são não modificáveis. Você tem como mudar a rotina desse profissional aí do motoqueiro, né? do entregador, do office boy, como queira chamar. Você pode modificar. Então, se trabalha nessa modificação do hábito, da rotina do dia a dia, para evitar a formação de cálculo renal. E tem algumas situações que são não modificáveis. Isso daí você tem que investigar para saber aonde pode ainda intervir. Que entra aí a questão do componente genético. Você não tem culpa. Você nasceu com alguma predisposição para isso. Então você vai trabalhar para cada vez retardar mais o evento das crises, ou quando tiver a crise, saber como se cuidar, qual exame solicitar ali de imediato, a quem recorrer. E ela volta? No momento, volta. É muito comum, e há quem tem uma máxima que diz: uma vez portador de cálculo renal, tem uma chance grande de desenvolver cálculo renal novamente. Vixe. Aí, mesmo fazendo cirurgia... a cirurgia ela vai tirar aquele fator obstrutivo daquele momento. Certo? Mas aí, se ele não trabalhar... que eu ouvi hoje da pessoa que eu atendi, que eu comentei com você antes, né? Que ela disse que ela tem a disposição de formar cálculo. Isso, então ela tem uma predisposição, ela não fez provavelmente cirurgia, genética. Ela não fez cirurgia, ela teve uma crise, não fez, tratou, e ela falou: eu não fiz porque tudo indica que eu tenho predisposição de formar. Então, mesmo que eu tivesse feito, vai voltar... Se ela tirar alguma pedra lá, vai formar de novo, e ela não tem necessidade de tirar. Mas existem aí situações que a cirurgia ela é obrigatória para não perder o rim. Quando ela obstrui, quando entope a saída da urina do rim para a bexiga. Esse são as urgências urológicas, como a gente chama, né? Os colegas da urologia, com o maior prazer, a gente trabalha muito próximo, né? Então, a intervenção dessas pedras, elas hoje são classificadas como urgência. Uma pedra que se deslocou do rim e que ela ficou entupida no meio do caminho, tem que tirar. Quanto mais tempo demorar para tirar, mais esse rim vai sofrer e perder função, e quem sabe até um dia ele ser tirado porque não está funcionando mais. Entende? Não tem mais a função. A função. Ele vai só complicar. Então, dentro dessa perspectiva, quando a gente não tem a dor, né? Porque a dor é a cólica. A cólica nefrética. O paciente que tem pedra no rim, ele pode ser assintomático, não sentir nada. Você pode estar aí com as pedras no seu rim e nem estar sabendo, se não tiver ido atrás. Essas pedrinhas, elas estão dentro do rim. Se tiver que elas fiquem quietas, não vão dar trabalho, não. Agora, para a pedra, o organismo ele é muito inteligente, ele tenta eliminar as pedras. Então, você já ouviu falar de gente que expele a pedra. Né? E eu ouvi falar que dói que só uma pronto, peste. então a dor, a cólica nefrética, né, a crise de cálculo renal, que é uma dos atendimentos das portas de emergência, que o paciente chega com muita dor, ao ponto de tomar até morfina, é quando a pedra está se deslocando para querer sair. Não tem como essa pedra andar sem sentir dor. Certo? Então, em ocasiões, ela pode ir descendo e chegar ao ponto de ser expelida. Em ocasiões, ela pode ir descendo e parar no meio do caminho, entupir, que aí se torna uma urgência urológica de ter que tirar. Procedimento cirúrgico, certo? Mas hoje esses procedimentos cirúrgicos, eles são mais, vamos dizer assim, mais seguros, menos invasivos. É o que a gente conhece como endourológico. Um aparelho que entra de fora para dentro via uretra, né? Então ele tem uma câmerazinha na ponta, ele vai lá e vai direto à pedrazinha, ele pode pescar a pedra, como ele pode quebrar a pedra, como ele pode soltar um laser e a pedra se esfarelar e sair todinha. Tudo isso
São procedimentos lá da turma da urologia. Eu vi um vídeo de um cara, de um médico, falando na internet sobre essa questão, né, de pedra na vesícula, e ele vinha pelo canal da uretra. Ele disse assim, ó, quando o teu médico mandar tu beber água, que tu não quiser beber, aí ele mostrou uma sonda, aí disse assim, é isso aqui que vai ser introduzido caso você não tome água. Aí, se você tiver com dificuldade de beber água, lembre dessa sonda que você vai sentir sede. Foi um estímulo. Foi um excelente estímulo, né? Então, quando a gente pensa hoje nas questões de infecção urinária, né, que é uma coisa muito comum, principalmente no meio feminino, né? As mulheres é quem eu escuto falar muito da história de infecção urinária. E tem os mitos junto com ela, né? A turma da geração da minha mãe, por exemplo, dor nas urinas trata com chá de cabelo de milho. Eu não sei se resolve não, mas eu tenho para mim que não deve resolver não. Deixa eu tentar esclarecer aqui um pouquinho. Infecção urinária é uma coisa muito comum, tanto em homem como mulher. Mulher um pouco mais do que em homem, porque a mulher ela é mais susceptível pela própria exposição. O homem ainda tem a parte da uretra peniana, que é uma barreira para a infecção subir. Toda infecção urinária ela vem de fora para dentro. Então, é por contaminação que entra, ultrapassando a barreira de proteção própria do organismo, e invade a bexiga, que são as infecções urinárias baixas, que a gente chama porque os sintomas estão relacionados à irritação da bexiga. Então, aquele paciente que aumenta a vontade de urinar, vai ali no banheiro o tempo todo, quando volta ainda está com a sensação de que tem alguma quantidade de urina para de novo, que pode sentir uma ardênciazinha na saída da urina, né? Dá uma sensaçãozinha de um calafrio, febre um pouco baixa, e isso aí é a cistite, a infecção da bexiga. Quando essa infecção não é tratada de uma forma correta, ou o paciente tem alguma susceptibilidade da infecção piorar, essa infecção sobe, vai subindo e toma conta dos rins. Aí é uma situação mais grave. Esse paciente ele se torna crítico, ele tem que ter um tratamento dentro de hospital, que é o que a gente chama de pielonefrite, é a infecção da parte renal alta. E aí os sintomas são piores. O paciente tem febre, o paciente tem calafrio, o paciente tem uma sensação de peso nos rins, com dor, certo? Ele rapidamente pode evoluir para um quadro de sepsis. Uma pielonefrite pode evoluir para um quadro de sepsis. A cistite é uma coisa mais localizada. Sepsis, sepsemia. É a infecção que se generaliza, né? Dissipa para todo o corpo. Isso aí, é interessante você estar dizendo aí, ó, porque quando eu escuto, por exemplo, falar de infecção urinária, pelo menos até pouco tempo atrás, eu imaginava infecção urinária, principalmente se fosse relatado por mulher. Na minha cabeça, é um negócio normal, toma ali um remédio, resolve e tal. O que não é normal, permitindo lhe cortar, o que não é normal é ter essa infecção urinária de repetição. Aí é onde eu vim descobrir que o sapato é mais apertado do que eu imaginava. Eu tive uma cliente reprovada pela seguradora porque ela tem infecção urinária de recorrência. Pronto. E eu lhe afirmo, dentro do questionário que a gente responde lá de saúde, não tem essa pergunta sobre infecção urinária. Só que ela deu tanto ênfase ao fato que ela disse assim, cara, eu tenho isso de forma recorrente há tantos anos, já busquei tratamento fora do Brasil, nos Estados Unidos, não sei o quê, e eu nunca resolvi isso. Por conta dessa informação que ela deu de ênfase, eu relatei no questionário. Negado. Bateu na seguradora, a seguradora devolveu como negado. Rapaz, eu fiz uma confusão lá dentro, porque na minha cabeça não fazia sentido, porque era uma coisa, na minha cabeça, também simples. Não é tão simples. A infecção urinária de repetição, ela é uma das causas, inclusive, de evoluir para insuficiência renal crônica. Cada vez que o paciente tem uma infecção urinária e que ela não foi tratada de uma forma correta, adequada, aquele rim fica com uma cicatriz. E essa cicatriz, ela pode ir aumentando conforme a recorrência dessas infecções. Então, o paciente que tem 2, 3, 4 infecções ao ano, esse paciente está mal conduzido. Ou tem realmente alguma doença que não consegue tratar. Na medida que essas infecções vão passando de ano após ano,
esse paciente vai evoluir com insuficiência renal. Hoje, dentro da nossa unidade de hemodiálise, talvez 5% dos pacientes com insuficiência renal crônica tiveram como causa de base infecções urinárias maltratadas, mal resolvidas ou de repetição. É um negócio assim muito... E para quem chega a esse ponto da diálise, né? Chega a esse ponto da diálise, deve existir com certeza um dado de sucesso ou não do tratamento? Tá. Me permita aqui primeiro falar sobre essa coisa da hemodiálise, porque é um tema meio assustador para a população de nunca querer chegar lá. Realmente, esse é o foco. No entanto, com o incremento dessas doenças crônico-degenerativas, cada vez mais com idade mais nova na população, você não via paciente hipertenso diabético com 20 anos. Hoje, 20, 30 anos, está todo mundo com muita doença. Né? Então, tem cada vez mais aumentado o número de pacientes precisando de hemodiálise. Recentemente saiu um censo brasileiro que ele compara muito com o mundo. Só para você ter ideia, no Japão, a cada 1 milhão de pessoas, 280 tem necessidade de hemodiálise. Nos Estados Unidos... 28% da população? Nos Estados Unidos, que você tem esse dado muito próximo, porque são a grande referência dos países desenvolvidos, né? De cada 1 milhão, 220. 22%. Japão, 28%, Estados Unidos... No Brasil, 220. No Brasil, 220. No Japão, 800. Nos Estados Unidos, 280, 300 e tal. Certo? Só que você não vê esse povo todo na hemodiálise. Certo? Essa é a grande inquietação nossa nefrologista. Por quê? Porque está existindo uma quantidade grande de pessoas da nossa população que não está tendo oportunidade do diagnóstico, que não está tendo acessibilidade ao sistema de saúde, que não está conhecendo como está a função do seu rim, ou seja, não está tendo a oportunidade de fazer a prevenção. E hoje, aqui em Sobral, por exemplo, nós temos uma unidade de hemodiálise com 360 pacientes fazendo hemodiálise. Então, muito comum dos seus ouvintes, aqui, os participantes da nossa entrevista aqui, conhecer ou ouviu falar de alguém muito próximo que faça hemodiálise. É muito comum, certo? Então, a gente tem que sensibilizar a população em trabalhar na prevenção. E aí tem uma coisa que você está me falando aí, né? Óbvio, aqui a gente está se referindo à sua atividade hospitalar, né? Que você está falando de hemodiálise, né? Que aí é a parte mais... A conduta de hemodiálise. E eu estou resgatando aqui na memória a sua fala em relação à sua jornada profissional enquanto SUS. Né? Na sua percepção, doutor Cristiano, qual a relevância do Sistema Único de Saúde nesse tratamento? Ele ocupa, hoje em Sobral, 100%. No estado do Ceará... Não tem a opção de fazer particular aqui? Não. Hoje, 100% da hemodiálise em Sobral é SUS. Você tem a grande unidade de hemodiálise dentro da Santa Casa e você tem as hemodiálises dentro de hospitais que são também contratualizadas pelo SUS. Em algumas situações, paciente que tem convênio, que a gente chama de saúde suplementar, né, os planos de saúde, eles pontualmente podem necessitar de hemodiálise em situações críticas agudas, mas como crônico é SUS. Certo? Quando você pega o estado do Ceará como um todo, e Fortaleza, né, a capital, tem algumas clínicas de hemodiálise que atuam com convênio, mas essa parcela de convênio ela é bem pequena. Deve ser um tratamento extremamente caro, né? É caro. Do ponto de vista financeiro. É caro, é um tratamento duradouro. O paciente não vai ficar como crônico fazendo hemodiálise só uma semana, ele vai ficar fazendo hemodiálise muito provavelmente pelo resto da vida, ou se ele tiver condições de substituir o tratamento de hemodiálise por uma outra modalidade de tratamento, que é o transplante renal. O transplante renal, ele beneficia uma grande parcela dos pacientes que estão lá na hemodiálise, que tem condições
de se submeter a um transplante. Então, o transplante, sem dúvida, é uma modalidade de tratamento que lhe dá uma melhor qualidade de vida, mais conforto, mais liberdade de vida. Você pode fazer suas atividades durante a semana, estudar, trabalhar, tomando os seus remédios, que são os imunossupressores, para evitar a rejeição do transplante. A hemodiálise, não. A hemodiálise lhe priva de muita coisa. Você tem que ficar 4 horas, 3 vezes por semana ligado na máquina. Então, além do deslocamento, né, nós temos paciente aqui em Sobral que vem de interiores a 200 km de distância. Então, ele perde 3 horas de viagem para vir, 4 horas na máquina, mais 3 horas para voltar. Foi-se embora o dia todo dele. Ele não consegue fazer mais nenhuma atividade. 3 dias na semana, metade da semana. Metade da semana. Por isso que a Previdência Social, ela é um dos critérios de benefício de aposentadoria, assim que chama, né, para os pacientes que fazem hemodiálise de forma crônica. Todo paciente crônico em hemodiálise tem direito ao benefício do governo. Já consegue fazer isso. Isso. E aí você falou de Santa Casa, né? Você tinha contado ali uma história lá no consultório, não sei se você quer falar aqui, em relação a Santa Casa, que você tá voltando? Sim. Ou já voltou, tá voltando, ou já foi de Malicuia para lá de novo? Não, estamos sim, né? A Santa Casa a gente tem uma relação de muita proximidade, porque foi aonde tudo começou, aonde a gente tem um vínculo de trabalho, um vínculo de amizade com muita gente da Santa Casa. A Santa Casa ela é gerida pela Diocese. Nós temos essa confiança, posso dizer, uma amizade, né, com a Diocese de uma forma bem próxima, certo? E os diretores que pela Santa Casa passaram, né, em alguns anos me convidaram para ser, inclusive, diretor da Santa Casa. Eu fui diretor da Santa Casa durante 9 anos. Mas antes disso, a Santa Casa ela tem um histórico muito próximo comigo, que foi a minha formação do início da especialidade. A sua residência foi lá? A minha primeira residência de clínica médica, com muito orgulho, foi na Santa Casa. Num período onde estava se começando esse cenário de especialidades aqui em Sobral, né? Então, a gente fez parte dessa história da mudança do perfil assistencial da Santa Casa. A Santa Casa, a Santa Casa tem mais de 100 anos. Essa coisa de ensino, a vinda das universidades para cá, foi bem mais recente. Então, a Santa Casa ela teve que mudar o perfil assistencial para o perfil de ensino. E a gente fez parte muito desse começo aí, quase que um protótipo dessa mudança. Foi muito bacana. E não sei se você já se deu conta, mas o contorno do Medboard, daquele evento que você foi... A fotografia o contorno da Santa Casa. Santa Casa. Ali a entrada foi principal. Foi para marcar de onde saiu essa ideia. Que essa ideia daquele evento, daquele formato de evento, rodar o Brasil, a Santa Casa já vai dizer de onde foi que saiu. A ideia é daqui. Então eu tenho muita gratidão pela Santa Casa e nesse exato momento que nós estamos falando, a Santa Casa está passando mais uma vez por uma reestruturação administrativa, na qual eu fui convidado para retornar à Santa Casa naquilo que a gente gosta, naquilo que a gente ama, naquilo que a especialidade me traz como nefrologista, que é conduzir uma unidade de hemodiálise. Então, hoje eu sou o responsável pela unidade de hemodiálise da Santa Casa, que lhe digo com muita sinceridade, se tornou, depois de algumas ampliações, hoje a maior unidade do SUS, do Norte-Nordeste brasileiro. Nós só temos unidades com essa dimensão lá no eixo São Paulo e etc. São quantos leitos? Nós temos 61 máquinas de hemodiálise. 61? Isso. São 366 pacientes que fazem o tratamento conosco na Santa Casa. Tem quantos médicos na sua equipe especialista? Nós somos um grupo de 3 nefrologistas e um grupo de clínicos que nos auxiliam também. Mas esses estão sob a sua gestão? Sob nossa labuta, com certeza. São quantos no total? Nós somos um grupo de 10. Então são 3 nefrologistas. Isso pela nefrologia. Porque dentro desse convite da Santa Casa, dessa nova organização da Santa Casa, a Santa Casa ela criou, com muita habilidade dos novos gestores,
uma assistência focada em eixos. Isso já deve ter sido divulgado, mas eu estou aqui aproveitando o momento e com muita habilidade os eixos se tornaram com responsáveis ligados à sua especialidade. Então você tem o eixo crítico, que pega o setor da emergência e UTIs, tem o eixo da trauma, o eixo cirúrgico, o eixo materno-infantil, que pega maternidade, pediatria, etc., e o eixo clínico. Então, como nossa formação é da clínica médica e o eixo clínico tem uma abrangência com a unidade de hemodiálise, eu fui convidado para assumir a coordenação desse eixo clínico, que com muito prazer eu tive que meio que reorganizar minha agenda de atividades para estar me doando e me dedicando a essa função lá na Santa Casa. Aí me permito E eu torço, né? E aí é uma palavra minha, porque eu sou muito otimista com a Santa Casa. Eu já participei da Santa Casa de momentos áureos e momentos de crise, que necessitou mudança de gestão, etc. Certo? Então, nós estamos talvez saindo desse momento crítico e subindo a ladeira para um futuro breve momento áureo. Então, eu sou muito otimista com a vinda dos novos gestores, né? O nosso bispo, Dom Vasconcelos, né? Encontrou uma congregação religiosa vinculada aos franciscanos e que vai estar assumindo essa gestão, e para mim vai ser um prazer, está sendo um prazer a gente poder ver a coisa crescendo. Eu me permito um comentário baseado no que a gente conversou no dia que eu fui fazer lá a sua visita, que eu lhe visitei no escritório ou no consultório. Na sua fala, quando você disse que não sei se eu estou fazendo certo enquanto carreira, mas eu não consigo me ver longe do SUS, né? Eu imagino que esse desafio da Santa Casa seja muito mais para você uma espécie de missão. Exato. Missão e compromisso com a profissão, com a área. Para ti, Cristiano, pessoalmente, representa o que está dentro dessa operação? Eu interpreto exatamente como missão, certo? Então, assim, a minha formação médica, as referências médicas que a gente teve, e eu posso aqui citar alguns grandes nomes, como o Dr. Otto, Dr. George Magalhães, na área da clínica médica, Dr. Pessoa, que foi uma grande referência aqui na nossa região em Sobral, né? Participou desse processo de incremento para a criação do hospital de ensino, certo? Então, esses profissionais, eles se doavam para a medicina, né? E eu acho que eu fui um pouco fruto dessa geração de enxergar a medicina como uma aptidão, um desejo de ser médico e uma missão mediante o benefício dos seus pacientes, certo? Nada contra, eu acho que o dinheiro, ganhar dinheiro, isso daí faz parte da nossa cultura, né? Todo mundo que tem quer ter mais, mas eu acho que ele vem de uma forma ou de outra, ele chega, certo? E a Santa Casa, ela hoje é SUS, 100% SUS. Trabalhar nessa missão, naquilo que você gosta, não vai lhe doer. Pelo contrário, vai lhe dar prazer, certo? Então, eu saio de casa hoje para ir trabalhar no SUS, na grande maioria dos turnos, certo? Eu tenho meu consultório privado, que ocupa alguma carga horária, que não impede minha atividade lá do SUS de maneira alguma. Mas eu saio de casa para ir trabalhar no SUS como uma missão, sem preocupação nenhuma com a questão financeira naquele momento. Eu prefiro ver um paciente se beneficiando, um paciente tendo um tratamento adequado, o paciente sendo bem acolhido, sendo bem atendido e trazer uma felicidade para mim, naquele momento. Principalmente, né? Aquele que não teve a opção de escolha. Ele está ali porque é a única opção que ele tem. Ele não pediu, ele chegou lá, exatamente. Né? Então, eu acho que o SUS ele é muito bonito. O SUS é muito bonito, dentro da nossa conjectura de saúde, né? Independente de qualquer classe social, se você tiver com seu parente aderente, por exemplo, aqui em Sobral, e porventura ele sofreu um acidente de carro,
ele vai ser resgatado ali de imediato pelo SAMU. É SUS. O motorista do SAMU, o socorrista do SAMU, não vai chegar e perguntar quanto é que você tem, o que é que... Não, ele vai lhe socorrer e vai lhe levar para a Santa Casa. Eu atendo vários médicos, né? Assim, na minha especialidade como especialista em seguro de vida, e um médico uma vez me chamou a atenção lá em Fortaleza, que ele disse assim, cara, se tu sofreu um acidente de carro, tu estiver conseguindo falar, tu explica. IJF, viu? É aquele lá, o do SUS, o que é lotado. Exatamente. Não é para me levar para outro canto, não. De lá... Estabilizou, melhorou o cenário, abaixou o risco, ele diz assim, aí você vai para qualquer assim, canto. e é lá que tem a galera que sabe remendar. Exatamente. A galera que vai saber segurar a onda. Então, o SUS ele é muito bonito, ele tem uma dimensão que poucas pessoas sabem. Né? Eu tive a oportunidade também de, alguns anos atrás, exatamente em 2005, coordenar os médicos da atenção primária de Sobral. O que era? Os PSFs. Certo? Então, todos os PSFs, naquela época, eu fui coordenador da atenção primária. E, dentro da atenção primária, muita coisa acontece do SUS para toda e qualquer classe social. Por exemplo, vacinação. Nós tivemos há pouco, todo mundo lembra, a epidemia do Covid. Todo mundo saiu correndo atrás, feito louco, para ganhar uma vacina. Quem era contra se respeitou e não tomou, né? Porque envolveram outras ideologias aí. Mas quem estava em busca da vacina recorreu ao SUS. Todo mundo que foi para o SUS. Aquilo é SUS. Eu ouvi uma frase também na Vanderlei que foi o seguinte, cara, acho que essa foi a melhor forma, não sei se o termo correto é esse, mas assim, foi a pandemia provou para as pessoas a importância do SUS quando botou todo mundo em pé de igualdade. Quando faltou leito, meu amigo, foi em todo canto. Em todo canto. Perfeito. Até a UPA se via. Você queria ser recebido em algum lugar. Né? A estrutura hospitalar, falando de UTI, né? Porque a preocupação maior era a gravidade que recorria a leite de UTI. As UTIs de vários hospitais privados em Fortaleza foram negociados com o governo federal, SUS, via governo do estado, para receber pacientes do SUS. Foi um momento assim onde todo uma ação bonita. Onde a gente entendeu que o dinheiro ele de fato não resolve tudo, não. Né? Então, para encerrar o tema, né, o SUS ele é uma paixão, certo? E a medicina é uma missão. Então, eu acho que essa frase aí combina muito comigo e com uma boa parte de grandes referências médicas no nosso meio. O SUS é uma paixão, a medicina... É uma missão. Olha ele, Nomar. Agora é contigo fazer um card, viu? Pra colocar, pra postar. Cara, conversa boa, vai longe, viu? Porque aqui tem assunto para mais de metro. E coisa anotada aqui também valendo. Doutor Cristiano, se pudesse dar aí 3 conselhos para que as pessoas não cheguem a prejudicar os seus rins, quais seriam esses 3 conselhos? Inclusive, recentemente, no dia 12 de março, a gente comentou sobre isso em outro momento, nós fizemos, junto com a Sociedade Internacional de Nefrologia e multiplicado pelas sociedades, né, no caso a Sociedade Brasileira e a Sociedade Cearense de Nefrologia, é o Dia Mundial do Rim. Todo ano, essa data, ela que era para a gente ter gravado. Ela é divulgada para que se trabalhe na prevenção da doença renal. Então, o primeiro recado que eu acho que serve para a população como um todo é conheça como está a saúde dos seus rins. Então, conheça o nível de creatinina. Creatinina é um exame de sangue, que ele é um exame fácil, rápido e barato. Então, ele estima quanto é que está a funcionalidade dos seus rins. E para aquele paciente que é hipertenso, diabético, essas duas doenças que a gente chama de maior prevalência, né, o hipertenso e o diabético hoje ocupa 60% dos nossos pacientes lá da hemodiálise. Então, esses pacientes, obrigatoriamente, têm que se cuidar mais. Na população geral, você está pedindo as dicas, as sugestões para a população geral, beber bastante água e evitar os 3, isso eu aprendi com um professor, evitar ou reduzir, e aquilo que não puder, os 3 pós brancos. Evitar o sal,
está relacionado à hipertensão e outras doenças cardíacas, etc. Evitar o açúcar, que está relacionado ao diabetes e às outras doenças relacionadas ao diabetes, e evitar a cocaína, de uma forma que ampla, para a gente generalizar que nenhum tipo de droga é bem-vindo para o nosso organismo. Então, evita os 3 pau branco. Isso aí foi boa também. Bem didático, né? Não entende quem não quer. Doutor Cristiano, meu amigo, casa é sua, o espaço está aqui para divulgar boas histórias, gente que faz a coisa acontecer. Eu acho que isso aqui a gente acabou encontrando uma forma de retribuir o bem que nos é feito, né? Por quem dedica a vida a essa profissão que a gente sabe que nem sempre é a mais simples. É o jeito mais simples de levar a vida, né? Para Santa Casa aqui, espaço está aberto. Se tiver bons amigos que você acha que queira participar do nosso bate-papo aqui, conciliando a agenda, pode mandar o povo para cá que será bem recebido para compartilhar e gerar mais informação, né? A gente até mudou um pouco a forma de abordar o podcast para usar esse conhecimento técnico de vocês em prol da população aprender sobre questões que muita gente nem acesso tem, né? Então a gente quer usar isso, realmente a máquina do Fala Doutor, como um instrumento do bem. E para isso a gente conta com o apoio dos nossos patrocinadores, Rede Faculdade, a Faculdade de Medicina F5, né? Uma faculdade local aqui de Sobral, a Numo Gestão Patrimonial, a Box, que é o melhor estúdio de audiovisual, quem sabe, do Ceará. Aqui em Sobral é certeza que é, de longe, né? Que fica aí atrás das câmeras, nosso amigo Lindomar, o lindo de Sobral, né? E o Medboard, convidar os amigos médicos que ainda não conhecem o Medboard.